Belo Sacrifício, capítulo 1. Pessoas demais em um salão pequeno soavam muito como um rugido de um incêndio. As inflexões altas e baixas, o sussurro constante e familiar que só se tornava mais alto quanto mais você se aproximava. Nos 5 anos em que servi mesas para Chuck e Phaedra Niles no Bucksound Café, ficar perto de tanta gente impaciente e faminta, dia após dia, às vezes me fazia desejar incendiar o local. Mas a multidão na hora do almoço não era o que me fazia voltar. Era o zumbido reconfortante das conversas, o calor da cozinha e todas as chances de sair dali que eu havia desperdiçado. Falem! Mas que porra é essa? Chuck tentava não deixar o suor cair na sopa. Ele estendeu a mão e mexeu o caldo em uma panela funda. Atirei um pano limpo para ele. Como pode estar tão quente no Colorado? Reclamou ele. Eu me mudei para cá porque sou gordo. Pessoas gordas não gostam de calor. Então talvez você não devesse pilotar um fogão para ganhar a vida. Falei forçando um sorriso. A bandeja pareceu pesada quando levantei-os nos braços, mas não tanto quanto antes. Agora eu conseguia carregá-la com 6 pratos cheios, se fosse preciso. Recuei em direção às portas vai e vem, batendo meu traseiro nelas. Você está demitida, soltou ele. Chuck secou a careca com um pano de algodão branco e depois o jogou no centro de sua bancada. Eu me demito, falei. Isso não tem graça. Ele se afastou do calor que radiava de sua estação de trabalho. Virando em direção ao salão principal, parei na porta, avistando todas as 22 mesas e 12 bancos no balcão com trabalhadores, famílias, turistas e moradores da região. De acordo com Phaedra, a mesa 13 acomodava uma escritora best-seller e sua assistente. Eu me inclinei para a frente, compensando o peso da bandeja, e pisquei para Kirby, em agradecimento, quando ela abriu o apoio ao lado da mesa onde eu colocaria a bandeja. Obrigada, amor, falei, pegando o primeiro prato. Eu pousei em frente a Dom, meu primeiro cliente regular e que dava as melhores gorjetas da cidade. Ele ajeitou os óculos da armação grossa e se acomodou na cadeira, tirando seu clássico chapéu fedora. Sua jaqueta caque estava um pouco surrada, assim como a camisa social e a gravata que usava todos os dias. Nas tardes menos movimentadas, eu o ouvia falar de Deus e sobre como ele sentia falta da esposa. O longo rabo de cavalo de Kirby balançava enquanto ela tirava os pratos de uma das mesas perto das janelas. Ela estava apoiando uma pequena bacia cheia de pratos sujos no quadril e piscou para mim enquanto passava em direção à cozinha. Ela só se afastou por tempo suficiente para deixar a pilha de pratos e copos para Hector lavar. Depois voltou para seu posto de recepcionista. Seus lábios naturalmente manchados de vinho se curvaram quando uma leve brisa soprou pela porta aberta de vidro, apoiada por uma enorme rocha, uma das centenas que Chuck colecionara ao longo dos anos. Kirby cumprimentou um grupo de 4 homens que entraram enquanto eu servia Dom. Você pode cortar esse bife para mim, bonitão? Perguntei. Dom não precisava de cardápio. Ele sempre pedia a mesma refeição. Uma salada da casa nadando em molho ranch, picles fritos, um New York steak ao ponto e o cheesecake de pecan com chocolate de Phaedra, e tudo ao mesmo tempo. Dom obedeceu, ajeitando a gravata entre os botões da camisa e com as mãos magras e trêmulas cerrou a carne suculenta em seu prato. Ele olhou para cima e assentiu rapidamente com a cabeça. Enquanto ele rezava sobre a comida, eu o deixei por um instante para apanhar a jarra de chá gelado doce sobre o balcão do bar. Quando voltei, peguei seu copo e segurei a jarra de lado para derramar gelo suficiente junto com o líquido marrom claro. Dom tomou um gole e soltou um suspiro satisfeito. Fantástico, Fallen. Adoro quando a Phaedra faz chá gelado. O queixo dele era preso à parte inferior da garganta por um pedaço de pele solta, e o rosto e as mãos eram salpicados de manchas do tempo. Ele era viúvo e havia perdido peso desde o falecimento de Mary Ann. Deu um meio sorriso. Eu sei, volto um instante para falar com você. Porque você é a melhor, gritou Dom quando eu me afastei. Kirby conduziu o grupo de homens até a última mesa vazia. Todos, exceto um, estavam cobertos de fuligem manchada com o suor do dia. O cara limpo parecia ser apenas companhia, o cabelo recém-lavado, comprido, apenas o suficiente para cair até os olhos. Os outros aparentavam estar satisfeitos com a exaustão depois de um turno longo e difícil. Só os turistas encaravam os caras esfarrapados. Os moradores sabiam exatamente quem eram e por que estavam aqui. Suas botas empoeiradas e os 3 capacetes azuis sobre o colo, com o emblema do Departamento Ambiental, facilitavam a identificação de sua especialidade. Uma equipe de elite dos bombeiros, provavelmente da divisão alpina de Estes Park.
Os incêndios isolados estavam especialmente implacáveis naquela estação, e parecia que a guarda florestal despachara equipes de todos os distritos, algumas vindas de lugares tão distantes quanto Wyoming e South Dakota. Colorado Springs estava enevoada havia semanas. A fumaça dos incêndios ao norte tinha transformado o sol da tarde em uma bola de fogo vermelha. Não víamos as estrelas desde o meu último salário. Cumprimentei os homens com uma expressão gentil. O que vamos beber? Você tem um cabelo lindo, disse um deles. Abaixei o queixo e arqueei uma sobrancelha. Cala a boca e faz o seu pedido, Zeke. Nós provavelmente vamos ser chamados de volta logo. Que merda, Taylor, disse Zeke. Sua testa franzida foi se virando para mim. Arruma alguma coisa para ele comer, tá? Ele fica mal-humorado quando tá com fome. Posso fazer isso, falei já irritada com eles. Taylor me olhou e por um instante fui capturada por um aconchegante par de íris marrons. Em menos de um segundo, encontrei algo familiar por trás de seus olhos. Então ele piscou e voltou para o cardápio. Apesar de geralmente serem bonitos, charmosos e com uma grande quantidade respeitável de músculos, os homens que passavam pelas cidades com cinzas nas botas só eram admirados de longe. Nenhuma garota dali que se desse ao respeito seria vista saindo com um desses caras fascinantes, bronzeados e corajosos por dois motivos. Eles eram passageiros e deixariam você para trás, grávida ou com o coração partido. Eu já tinha visto isso tantas vezes, e não só com a equipe de bombeiros, mas também com as tripulações aéreas que passavam por aqui. Para os caras que meu pai chamava de vagabundos, Springs era um buffet de jovens desesperados o bastante para serem levadas a se apaixonar por alguém que sabiam que não ia ficar. Eu não era uma delas, mesmo que, de acordo com meus pais, eu fosse a vagabunda mais instruída do Colorado Springs. Vamos começar com as bebidas. Mantive o tom agradável e a mente na gorjeta decente que os bombeiros costumavam deixar sobre a mesa. O que você quer, Trex? Zeke perguntou ao cara limpo. Trex me olhou por sob os cachos úmidos, sem nenhuma emoção nos olhos. Só uma água. Zeke deixou o cardápio de lado. Eu também. Taylor olhou de novo para mim, o branco de seus olhos praticamente reluzindo em contraste com a sujeira de seu rosto. O marrom aconchegante de suas íris combinava com o cabelo raspado. Apesar dos olhos gentis, a pele dos braços era repleta de tatuagens, e ele parecia ter passado por coisas suficientes para ter conquistado cada uma delas. Você tem chá? Perguntou Taylor. Sim, chá gelado, pode ser? Ele assentiu com a cabeça, antes de observar com expectativa os homens diante dele. O que você quer, Dalton? Dalton estava de cara feia. Eles não têm Cherry Coke. E levantou um olhar para mim. Por que ninguém no maldito estado do Colorado tem Cherry Coke? Taylor cruzou os braços sobre a mesa, os músculos dos antebraços deslizando e enrijecendo sobre a pele coberta de tinta. Já aceitei isso. Você devia aceitar também, cara. Posso fazer uma para você, falei. Dalton jogou o cardápio na mesa. Me traz só uma água, resmungou. Não é a mesma coisa. Recolhi os cardápios e me inclinei na direção do rosto de Dalton. Tem razão, a minha é melhor. Enquanto eu me afastava, ouvi alguns deles rindo feito crianças, e um dizendo, eita, parei na mesa de Dom e a caminho do balcão de bebidas. Tudo bem aí? Dom murmurou um sim enquanto mastigava sua carne. Ele tinha quase terminado. Os outros pratos, exceto o cheesecake, tinham sido raspados. Dei um tapinha em seu ombro ossudo e contornei o balcão. Enchi 2 copos de plástico com água gelada e um chá gelado. Depois, comecei a preparar a Cherry Coke de Dalton. Fedra empurrou as portas duplas e franziu a testa ao ver uma família em pé ao lado da recepção de Kirby. Tem fila de espera? Perguntou ela. Fedra secou as mãos no pano de prata amarrado à sua cintura como se fosse um avental. Ela nasceu e cresceu em Colorado Springs. Chuck e Fedra se conheceram num show. Ela era uma completa hippie e ele tentava ser um. Eles participavam de manifestações pacíficas, protestavam contra as guerras e eram conhecidos como donos da cafeteria mais popular do centro da cidade. O aplicativo Urban Spoon listava o Bucktown Café como escolha número 1 para almoçar, mas Fedra cuidava pessoalmente de tudo quando notava uma fila de clientes. Não podemos ter um ótimo serviço e uma fila de espera. O movimento é bom, falei, misturando meu xarope de cereja especial na Coca-Cola. Os longos cabelos grisalhos de Fedra estavam divididos ao meio, presos num coque firme, e a pele morena enrugada pesava sobre os olhos. Era um fiapo de mulher,
mas não demorava muito para você descobrir que ela podia virar um urso se a irritasse. Pregava paz e borboletas, mas não aguentava merda nenhuma. Não vamos continuar com todo esse movimento por muito tempo se deixarmos as pessoas irritadas. Ela se apressou até a porta da frente, se desculpando com a família na espera e garantindo que teria uma mesa em breve. A mesa 20 havia acabado de pagar a conta. Fedra disparou até eles, agradeceu e esvaziou a mesa, limpando-a rapidamente. Então fez sinal para que Kirby conduzisse a família a seus lugares. Enchi a bandeja com as bebidas e atravessei o salão. A equipe de bombeiros ainda estava olhando o cardápio. Resmunguei por dentro. Isso significava que ainda não tinha escolhido. Precisam de 1 minuto? Perguntei, passando a bebida para cada um. Eu pedi uma água, disse Dalton, segurando a Cherry Coke e franzindo o senho. Experimenta. Se você não gostar, eu trago a água. Ele tomou um gole, depois outro. Seus olhos se arregalaram. Ela não estava brincando, Taylor. É a melhor que a verdadeira. Taylor levantou o olhar para mim. Quero uma também, então. Pode deixar. E para comer? Vamos todos querer paninho de peru apimentado, disse Taylor. Todos vocês? Perguntei hesitando. Todos nós, respondeu Taylor, me entregando um comprido cardápio laminado. Está bem, volto já com sua Cherry Coke. Falei antes de deixá-los para verificar as outras mesas. As dezenas de vozes na cafeteria lotada ricocheteavam nas janelas e voltavam até o bar, aonde eu estava preparando outra Cherry Coke. Kirby contornou o balcão, os sapatos gemendo no piso de cerâmica laranja e branca. Fedra era fã de coisas aleatórias, retratos divertidos, bugigangas e cartazes desbotados. Era tudo eclético, assim como ela. De nada, disse Kirby ajeitando a blusa dentro da saia. Pelo apoio de bandeja, já te agradeci. Estou falando do grupo de bombeiros barulhentos que coloquei na sua sessão. Kirby mal havia completado 19 anos. Suas bochechas ainda eram repletas de gordura de bebê. Ela namorava Gunnar Mott desde o 2º ano do ensino médio. Por isso tinha o enorme prazer de tentar me ajuntar com todos os homens com aparência mais ou menos decente que entravam pela porta. Não, falei simplesmente. Não estou interessada em nenhum deles, então nem tenta essa sua baboseira de formar casal. E eles são da elite dos bombeiros, não apenas bombeiros. Tem diferença? Muita. Para começar, eles combatem incêndios florestais, andam quilômetros com mochilas e equipamentos enormes, ficam de plantão 7 dias por semana, 24 horas por dia, viajam para locais de incêndios, além de serrar madeira caída e cavar para impedir a propagação do fogo. Kirby me encarou nem um pouco impressionada. Não fala para eles, é sério, alertei. Por que não? Os 4 são bonitos. Isso torna as suas chances bem fantásticas, porque você é péssima nisso. Você nem se importa se eles fazem o meu tipo, você apenas me junta com os caras para indiretamente poder sair com eles. Você lembra da última vez que você tentou me arrumar alguém? Fiquei grudada naquele turista nojento a noite toda. Ele era tão sexy, disse ela, fantasiando diante de Deus e de todo mundo. Ele era chato, só falava de si mesmo, de ginástica e dele próprio. Kirby ignorou minha resistência. Você tem 24 anos, não tem nada de errado em aguentar 1 hora de conversa chata para curtir 3 horas de sexo maravilhoso. Eca, não, para. Torci o nariz e balancei a cabeça, imaginando sem querer uma conversa sexual que incluía palavras repetições e proteína. Coloquei o copo de Taylor numa bandeja. Falem, seu pedido está pronto, Chuck gritou da cozinha. Com a bandeja na mão, passei pelo passa-pratos e vi que o pedido da mesa 13 estava esperando na prateleira da parede que separava o bar da cozinha. As lâmpadas de aquecimento sobre a prateleira esquentavam as minhas mãos, enquanto eu pegava cada prato e colocava na bandeja. E então levei rapidamente a comida até a mesa. A escritora e sua assistente mal perceberam quando coloquei o bife e a salada de queijo e feta e o sanduíche de frango sobre a mesa. Está tudo em ordem por aqui? Perguntei. A autora sentiu, mal respirando, enquanto falava sem parar. Levei a última Cherry Coke para a equipe de elite dos bombeiros, mas quando me virei para me afastar, um deles segurou meu pulso. Olhei sobre o ombro e fazendo uma careta para o homem da mão ofensiva. Taylor recuou ao ouvir minha reação. Canudo? Ele soltou meu pulso. Por favor, pediu. Lentamente peguei um em meu avental e lhe entreguei. Depois girei nos calcanhares e verifiquei minhas outras mesas, uma após a outra. Dom terminara o cheesecake, como sempre, deixaram uma nota de $20 sobre a mesa. E a escritora deixou o dobro disso. O recibo assinado da equipe de bombeiros mal foi arredondado para $1 a mais. Tentei não
amassar a conta e jogá-la no chão. Babacas, falei intridente. O resto da tarde seguiu acelerada, nada diferente das outras, desde que o aplicativo decidira colocar o Buxão Café no mapa da comida gourmet. Conforme as horas passavam, servi mais bombeiros e equipes da elite de bombeiros, e todos deixavam gorjetas decentes, assim como o restante das minhas mesas, mas não conseguia afastar a amargura causada por Taylor, Zeke, Dalton e Trex. 51 centavos. Eu devia ir atrás dos caras e jogar o troco na cara deles. As luzes da rua brilhavam sobre os que passavam pela lanchonete, rumo ao bar country de 2 andares a 4 pés de distância. Garotas que mal tinham 21 anos trocavam em grupos, usando saia curta e botas altas, curtindo o ar noturno do verão. Não que agosto tivesse exclusividade nas roupas que mostram a pele. A maioria dos moradores tirava as camadas de roupa sempre que a temperatura ficava acima de 4 graus. Virei a placa na porta, para a palavra fechado ficar voltada para a calçada. Mas dei um pulo para trás quando o rosto se agitou na minha frente do outro lado. Era Taylor, o cara da equipe da elite dos bombeiros, e péssimo em gorjetas. Antes de meu cérebro ter tempo de impedir minha reação, estreitei os olhos e o encarei com desprezo. Taylor estendeu a mão, a voz abafada atrás do vidro. Eu sei. Ei, desculpa, eu ia deixar mais grana, mas fomos chamados e acabei me esquecendo. Não devia ter vindo da cidade enquanto estávamos de serviço, mas eu estava enjoado da comida do hotel. Eu mal o reconheci sem as 7 camadas de imundície. Com as roupas limpas, ele até poderia ser confundido com alguém que eu poderia achar atraente. Não se preocupe, falei virando em direção à cozinha. Taylor bateu no vidro. Ei, moça! Deliberadamente lenta, e eu o encarei, inclinando o pescoço. Moça? Eu quase cuspi a palavra. Taylor abaixou as mãos e então enfiou nos bolsos. Abra a porta para poder te dar uma gorjeta. Você está me fazendo sentir mal. Você devia mesmo. Girei nos calcanhares, bufando de raiva, e avistei Fedra, Chuck e Kirby atrás de mim. Estou se divertindo muito com a situação. Alguém vai me ajudar? Todos estavam com a mesma expressão presunçosa, e eu revirei os olhos encarando Taylor mais uma vez. Agradeço pelo gesto, mas estamos fechados, falei. Então eu te dou o dobro da gorjeta da próxima vez. Balancei a cabeça para dispensá-lo. Tanto faz. Talvez eu pudesse te levar para jantar, matar 2 coelhos com uma cajadada só. Arqueei uma sobrancelha. Taylor olhou para os lados. Os transeuntes estavam começando a diminuir a passada para poder assistir a nossa conversa. Não, obrigada. Ele bufou, soltando uma risada. Você está agindo como se eu fosse um grande babaca. Quero dizer, posso até ser, um pouco, mas você é perturbadora. Ah, então a culpa é minha de vocês não terem deixado uma gorjeta. Perguntei, levando a mão ao peito. Bom, mais ou menos, disse ele. Eu o olhei com raiva. Você não é um babaca, você é um lixo. A boca de Taylor lentamente se curvou em um largo sorriso. E ele colocou as 2 mãos no vidro. Você precisa sair comigo agora. Cai fora e vai pro inferno, falei. Falem, gritou Fedra. Pelo amor de Deus. Estendi a mão e apaguei a luz externa, deixando Taylor no escuro. O esfregão e o balde amarelo que eu tinha acabado de encher com água, antes de ter sido tão rudemente interrompida, ainda estavam esperando. Fedra soltou um muxoxo para mim e assumiu meu lugar na porta da frente, girando as chaves na entranca, antes de guardá-la no avental. Chuck se escondeu na cozinha enquanto Kirby e eu limpávamos a área de refeições. Kirby balançou a cabeça enquanto limpava embaixo da mesa 6. Você vai se arrepender disso. Duvido. Coloquei a mão dentro do avental e joguei um enorme pedaço de chiclete na boca. O rosto de Kirby desabou. Não consegui identificar se ela estava com pena de mim ou apenas cansada de argumentar. Meus velhos e fiéis fones se ajustaram aos meus ouvidos, e a cantora da banda Hinder ecoou pelos fios que saíam do celular enquanto eu passava o esfregão no piso de cerâmica. O cabo de madeira deixava pelo menos uma farpa na minha mão todas as noites, mas eu preferia isso a ter aulas de piano obrigatória 3 vezes por semana. Era melhor isso do que ter que dar informações sobre o meu paradeiro várias vezes ao dia, ou me arriscar a ser repreendida em público, e muito melhor que frequentar a faculdade de medicina. Eu detestava ficar doente ou estar perto de gente doente, fluidos corporais e fisiologia em sua forma mais básica. As únicas pessoas que achavam uma boa ideia ir para a faculdade de medicina eram os idiotas dos meus pais. Durante a pausa de 2 segundos depois do fim de The Life, ouvi uma batida nos painéis de vidro que formavam a parede na frente do Buxão Café. Levantei o olhar e congelei, puxando os 2 fios pendurados na minha orelha.
O Dr. William Fairchild, ex-prefeito de Colorado Springs, estava na calçada batendo com os dedos mais uma vez, apesar de eu estar olhando diretamente para ele. Ai, merda, merda. Falem, sibilou Kirby. Estou vendo ele. E ela? Falei, estreitando os olhos para uma loira baixinha escondida atrás do imponente doutor. Fedra surgiu imediatamente até a porta da frente e enfiou a chave na fechadura, girando-a. Ela abriu a porta, mas não deu boas-vindas às pessoas na calçada. Olá, Dr. Fairchild. Não estávamos esperando o senhor. Ele agradeceu, tirando o chapéu de cowboy antes de entrar. Eu só precisava falar com a Fallen. Fedra colocou a mão no batente da porta, impedindo-o de dar mais um passo. Sinto muito, William. Como eu disse, não estávamos te esperando. William piscou uma vez e então olhou para a esposa. Fallen, disse ela, espiando sobre o ombro largo do marido. Ela estava usando um caro tubinho cinza, combinando com os sapatos. Pela roupa dela e pelo terno e a gravata dele, acho que tinham ido ao centro para encontrar alguém para jantar. Ela deu um passo para o lado, para poder me encarar. Você tem um tempinho para conversar? Não. Estourei uma bola de chiclete e deixei voltar para a boca. As portas duplas se abriram. Chuck saiu da cozinha, as mãos e os antebraços ainda molhados e cobertos de espuma. Dr. Fairchild, disse ele. Blair não ficou contente. Doutora Fairchild, disse ela, tentando parecer casual, mas sem sucesso. Com todo respeito, começou Chuck, vocês não podem aparecer aqui sem avisar. Acho que sabem disso. Olha, por que não telefonam da próxima vez? Causaria menos estresse para todo mundo. Os olhos de Blair se voltaram para Chuck. Ela já estava planejando fazê-lo se arrepender de enfrentá-la. Tem um rapaz lá fora. Ele veio te ver? Perguntou William. Soltei o esfregão e passei direto por Fedra e pelos meus pais até avistar Taylor em pé, com as mãos enfiadas nos bolsos da calça jeans, encostado no canto do prédio, logo depois da parede de vidro. O que você ainda está fazendo aqui? Perguntei. Taylor se impertigou e abriu a boca para falar. William apontou para ele. Ele é um daqueles malditos lixos temporários do departamento ambiental? O rosto vermelho de William e o súbito brilho em seus olhos me encheram de uma satisfação que só a verdadeira maldade poderia provocar. Taylor deu alguns passos na nossa direção sem se deter pela raiva de William. Esse deve ser o seu pai. Mastiquei o chiclete, irritada com a apresentação inesperada. Blair afastou o olhar, enjoada. Sério, Fallen. Você parece uma vaca ruminando. Soltar uma bola enorme e deixá-la estourar de volta na minha boca foi a única resposta que eu consegui pensar. Confiante, Taylor estendeu a mão. Taylor Maddox, senhor. Lixo da Guarda Florestal dos Estados Unidos. O bombeiro ergueu o queixo, provavelmente achando que isso impressionaria o imbecil diante dele. Em vez disso, William mudou o peso do corpo para outra perna, irado. Um vagabundo. E eu achava que você não poderia chegar mais ao fundo do fosso. Meu Deus, Fallen. Taylor recuou a mão, enfiando-a outra vez no bolso da calça jeans. Seu maxilar enrijeceu enquanto ele claramente tentava resistir à vontade de retrucar. Bill, alertou Blair, dando uma olhada em quem estava perto para encarar. Não é o momento, nem o local. Prefiro o termo sazonal, disse Taylor. Faço parte da equipe alpina de bombeiros, com base em Estes Park. Seus largos ombros se ergueram quando ele empurrou os punhos mais fundo nos bolsos da calça. Tive a sensação de que era para impedi-lo de socar no maxilar de William. O movimento de Taylor fez meu pai notar seus braços. Equipe de elite de bombeiros é, e pelo que parece, caderno de desenho do tempo livre. Taylor soltou uma risadinha, olhando para seu braço direito. Meu irmão é tatuador. Você não está saindo com esse aproveitador, está? Como sempre, a pergunta de meu pai parecia uma exigência de resposta. Taylor olhou para mim e eu forcei um sorriso. Não, falei. Estamos apaixonados. Fui até o cara, que parecia tão surpreso quanto meu pai, e ele deu um beijo de leve no canto da boca. Saio às 8 da noite amanhã. A gente se vê amanhã. Taylor sorriu e colocou a mão na minha cintura, me puxando para seu lado. Qualquer coisa por você, baby. William me olhou com desdém, mas Blair tocou delicadamente seu peito, sinalizando para ele ficar quieto. Falem, precisamos conversar, disse ela, os olhos notando cada tatuagem de Taylor e cada rasgo em sua calça jeans. A gente já conversou. Falei, me sentindo confiante, abraçada a Taylor. Se eu tiver mais alguma coisa para dizer, eu telefono. Você não fala com a gente há meses, já é hora, disse ela. Por quê? Perguntei. Nada mudou. Os olhos de Blair se afastaram do meu rosto e percorreram meu corpo, depois voltaram. Muita coisa mudou, você está horrível.
Taylor me afastou de leve, me deu uma conferida de cima a baixo e depois demonstrou discordar. Blair suspirou. Nós demos espaço e tempo para você entender isso tudo sozinha, mas já chega, você precisa voltar para casa. Então a futura campanha dele não tem nada a ver com isso. Apontei com a cabeça para o meu pai, que inflou o peito indignado. Sua audácia de fingir se sentir ofendido tornou quase impossível me acalmar. Meu rosto se contorceu. Quero que vocês dois vão embora, agora. William inclinou o corpo e deu um passo à frente em um movimento ofensivo. Taylor se impertigou, pronto para me defender, se fosse preciso. Chuck já tinha enfrentado meus pais, mas estar ao lado de Taylor era diferente. Ele mal me conhecia, mas estava ali, numa pose protetora diante de mim, olhando com raiva para meu pai, incitando-o a dar mais um passo. Eu não me sentia tão segura havia muito tempo. Boa noite, doutores, disse Fedra com um trêmulo sotaque do sul. Taylor me pegou pela mão e me conduziu para a área das refeições, na cafeteria, passando pelos meus pais. Fedra fechou a porta na cara do meu pai e enfiou as chaves na fechadura enquanto Blair observava. Quando Fedra deu as costas a eles, meus pais seguiram para seu destino original. Chuck cruzou os braços encarando Taylor. Taylor me olhou de cima, apesar de eu poder encarar todo o seu 1,80 m. Ele só fez para irritar meus pais, não foi? Alisei meu avental e encontrei seu olhar. Aham. Você ainda quer que eu te pegue às 8? Perguntou Taylor. Ou isso foi só para se mostrar? Olhei de relance para Kirby, que parecia totalmente feliz com a situação. Não é necessário, respondi. Vamos lá. Taylor sorriu, mostrando os dentes e uma covinha profunda apareceu no meio de sua bochecha esquerda. Eu entrei no jogo. O mínimo que você pode fazer é me deixar te levar para jantar. Tirei a franja dos olhos. Tá bom. Desamarrei o avental para ir para casa. Ela acabou de dizer sim? Taylor perguntou. Chuck deu uma gargalhada. É melhor você aproveitar a oportunidade e sair correndo, garoto. Ela não disse sim para alguém há muito tempo. Subi trotando os degraus até meu apartamento no andar de cima da cafeteria, ouvindo a porta da frente depois que alguém levou Taylor para fora. Depois de dar alguns passos até a janela, que dava para Tejon Street, observei Taylor seguir até sua caminhonete no estacionamento. Um longo suspiro separou meus lábios. Ele era bonito e charmoso demais e fazia parte de uma equipe de elite de bombeiros. Eu já fazia parte de uma estatística. Não o deixaria me transformar em outra. Um jantar não seria difícil, e eu meio que devia isso a ele, por ter entrado no jogo enquanto eu irritava meus pais. Eu já estava bem treinada na arte de cair fora. Um jantar e estaríamos quites. Belo Sacrifício, capítulo 1.